Tem gente que imagina que oração é como se você tivesse o gênio da lâmpada, que se você esfregar direitinho, o gênio é escravo da lâmpada, e ele tem que obedecer você nos 3 desejos. Mas quando eu entro na sala do trono e eu vejo a grandeza de Deus, eu vou descobrir que Deus é Senhor de todas as coisas, que Ele não é obrigado a fazer absolutamente nada. Mas quando Ele ouve, se compadece, o amor dEle, a misericórdia e a graça dEle estão sendo derramadas por alguém que é só pó. Ou como diz lá no Velho Testamento, o vermezinho de Israel. E aí nós somos quebrantados. Deus, Ele ministra na nossa vida, quando Ele diz sim e quando Ele diz não. E a gente vai aprender isso quando a gente ora. E algumas de nós vamos dizer: Senhor, por que o socorro não veio? Não é? A gente orou tanto e o socorro não veio. Senhor, eu não consigo compreender. E eu confesso para você que tem muitas coisas, né, que a gente não consegue compreender nessa vida. Por que aconteceu isso desse jeito? Por que não houve uma intervenção miraculosa? Ou por que houve uma intervenção miraculosa com esse, mas não houve com aquele? Será que Deus está fazendo acepção de pessoas? É verdade, essas coisas passam pela nossa mente quando a gente não entende a dinâmica da grandeza de Deus. Mas mesmo quando o socorro não vem, nada tira a glória desse Deus Todo-Poderoso, Senhor do Universo. Eu me lembro de uma vez que conversava com uma senhora que tinha perdido um filho. Seu filho tinha morrido afogado, um acidente besta, um acidente assim estúpido, um negócio sem sentido, não é? Esse jovem tinha morrido afogado numa poça d'água. Ele teve um desmaio, tá? Algum mal que ninguém sabia dizer o quê, e ele caiu com o rosto dentro da poça d'água. E era um negócio estúpido, uma coisa assim, e ninguém viu, e ele morreu. Negócio horrível. E eu fui fazer uma visita para essa senhora, isso já tinha acontecido há algum tempo, e ela me contou toda aquela história, e ela me disse uma coisa que mexeu com o meu coração, e que ela orava a Deus, e ela dizia: Senhor, eu não entendo, eu não compreendo, por quê, como, de que jeito, que coisa estúpida. E aí um dia orando, Deus falou com ela, através da palavra de Deus, que Ele havia levado o seu filho antes do dia mau. E ela então fechou a sua Bíblia e disse: muito obrigado, Senhor, porque antes do dia mau, que eu não sei o que significa, enquanto ele era do Senhor, estava firme com o Senhor, estava tudo pronto, o Senhor o levou. Então, aleluia, porque Ele está contigo na glória. Eu não sei explicar todas as coisas, e você não sabe explicar todas as coisas, e às vezes algumas respostas que Deus nos dá são tão estranhas e confusas. Eu me lembro do meu tio conversando com o meu avô, e o meu avô muito indignado, que tinha tirado a carteira de motorista dele, já era velhinho, não enxergava bem, e ele estava muito bravo, porque ele tinha um Fusquinha 66, que era a paixão dele, e ele então disse: agora eu não posso dirigir, como é que pode? Eu quero morrer, está na hora de eu morrer, está vendo? Tiraram a minha carteira. E aí o meu tio, ele ia naqueles dias da semana, tinha uns dias da semana que ele tomava café da tarde com
com o meu avô, e os filhos dele vinham da chácara que ele tinha, de bicicleta, e tomavam café da tarde com ele. E aí então, ele sentado com o vovô, explicando, disse assim: sabe, a vida da gente é como um trem. Um desce na primeira estação, na segunda, outros descem na última. E Deus é que controla isso, papai, não é você. Então, quando chegar a sua estação, você vai descer, não adianta ficar reclamando da vida. E se eu tiver que descer antes, desci. Naquele mesmo momento, o filho dele estava sendo atropelado, dirigindo a bicicleta, e morreu instantaneamente. E quando ele dizia, e enquanto ele dizia isso para o vovô, Deus estava dizendo para ele coisas que a gente não sabe explicar, que a gente não sabe como lidar. Por isso Tiago afirma: se você está vivendo aflição, faz o quê? Ora. Há um velho hino que nos diz, que nós perdemos tanto por não levarmos tudo em oração. Ele diz: leva tudo em oração. A gente perde muito quando não leva. E se você está vivendo a dor no coração, deixa lá no altar de Deus. E Ele vai colocando, se você está desfalecendo, e às vezes a gente está assim, desfalecendo, Cristo estende-nos a mão. É lá no lugar da oração que a gente sente o Senhor nos erguer. Eu tenho aprendido na minha vida que é no tempo de oração que verdadeiramente as coisas acontecem. Há uma intervenção de Deus na nossa vida. O apóstolo Tiago, Tiago, irmão de Jesus, pastor da igreja de Jerusalém, ele vai trabalhar ainda mais outros vários modelos de oração. Ele vai falar sobre a oração dos enfermos, com unção com óleo. Ele vai falar da oração de libertação, quando você tem problemas, você está aprisionado a pecados. Ele diz: você tem que orar um com o outro, porque você precisa ter alguém com quem prestar contas da vida, e a gente vai aprender a orar juntos, E ele vai falar sobre a oração perseverante, aquela que não desiste. Eu não tenho tempo de falar sobre todas elas aqui. Talvez em outros cultos a gente continue falando sobre esses vários modelos de oração. Mas o que eu queria desafiar você hoje é colocar a sua vida na presença de Deus. Entrar na sala do trono e deixar o ambiente do trono mexer no teu coração e na tua vida. Quando a gente entra na sala do trono, a gente começa a ver a vida na perspectiva do trono. E isso muda a nossa história. Olha, é duro dizer isso, Mas presta atenção, que é horrível que você vai ouvir. Você vai morrer. E eu também. Quando? Eu não sei, mas é isso que está aí, a vida está dizendo isso para a gente. Eu tenho assim alguns desejos de como eu gostaria de morrer. Eu acho que você também, Eu queria morrer dormindo, Acho que todo mundo, Fala a verdade, Dormindo, bom, pronto, já fui para o céu, aleluia. Mas nem sempre é assim. Mas isso não significa que Deus não está conosco. Porque aquilo que Ele prometeu para nós é vida eterna. O que Ele prometeu para nós é que não vai passar a palavra dEle, ainda que céus e terra passem. O que Ele prometeu para nós é que vai haver uma ressurreição. O que Ele prometeu para nós é que o mais importante que se constrói nesse tempo é a vida eterna, salvação em Cristo Jesus. E às vezes a gente olha a vida numa perspectiva tão diferente, como se tudo que acontece aqui fosse definitivo, final e acabou.
Mas quando a gente entra na sala do trono, a gente começa a entender a grandeza do propósito que Deus está tendo para conosco. Toda terça-feira eu tenho estudado o livro de Efésios, através das mídias sociais, da Rede Super. Se você quiser participar desse estudo, toda terça-feira, às 7 horas da noite, a gente está estudando juntos. E uma das coisas que a gente estudou essa semana é a oração do apóstolo Paulo, dizendo assim: Senhor, ilumina os olhos dessa gente, revela, Senhor, revela o poder do Senhor Jesus em nós. Mas Ele vai dizer para a gente que eles conheçam a riqueza da herança que Deus preparou para eles. Só quando a gente entra na sala do trono, a gente consegue ter a dimensão do tudo quanto o Senhor tem preparado para nós. E sabe o que é incrível? É que quando a gente entra na sala do trono, mesmo que as coisas que estejam acontecendo aqui sejam tremendamente doloridas, o fato do céu estar aberto para nós nos transfigura na glória de Deus. E isso está lá, não é? Quando Estevão, ele está sendo apedrejado, lembra disso? As pessoas começam a jogar pedras nele para matá-lo. E a Bíblia diz que o céu se abre, a sala do trono é revelada para ele, e ele vê Jesus em pé à direita de Deus. E diz a palavra de Deus que ele está tão transfigurado em glória, que irrita mais ainda. As pessoas estão jogando pedra e ele parece que não está nem percebendo ainda que ele vai morrer apedrejado, porque muda a nossa percepção de tudo quando a gente entra na sala do trono. Então eu vim aqui hoje desafiar você a entrar na sala do trono e a deixar Jesus mudar a sua perspectiva da sua realidade, e deixar que a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a sabedoria de Deus, a onipotência de Deus, a grandeza desse teu Senhor possam guiar a sua vida, e Jesus possa ser o Salvador e único mediador na tua vida.